que a Lei 2214 de 84 ela institui? O regime jurídico dos servidores municipais do poder legislativo e do poder executivo. Esse regime jurídico ele é de natureza estatutária e de direito público, tá? Bom, parágrafo único do artigo 1º. Ressalvadas as competências expressamente consignadas em alguns dispositivos, compete a quem? Ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara. Por quê? O prefeito municipal ele é o chefe do poder executivo e o presidente da Câmara ele é o chefe do poder legislativo, tá? De qualquer município, não só de Canoas, tá bom? Só um segundo, tá bom? Vamos lá. Compete ao prefeito municipal, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, a aplicação das disposições contidas neste estatuto, tá? Aos funcionários que lhes são subordinados, sendo-lhes facultado, né, delegar atribuições, exceto no que se refere à nomeação, à exoneração, à demissão, à aposentadoria, à disponibilidade, né, a prisão administrativa, que não se aplica mais. Os dois últimos estatutos que eu vi que ainda tem essa previsão inaplicável ao nosso ordenamento jurídico atual é Canoas e Bagé. E ambos são do mesmo ano. A Bagé, por exemplo, é a Lei 2294 de 84 e Canoas é a Lei 2214 de 84, tá bom? E suspensão preventiva. Bom, lá no artigo 2º e 3º, respectivamente, nós temos o conceito de servidor e de cargo público. Vamos lá. Servidor público. Quem é servidor público? É a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo ou em comissão. Hoje, por exemplo, eu sou um servidor com função gratificada, aqui em Bagé, de superintendente adjunto da Guarda Municipal. Tá? As funções gratificadas e os cargos em comissão. As funções gratificadas elas são de livre designação e destituição, tá? E os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Sendo que as funções gratificadas e os cargos em comissão, elas têm as mesmas atribuições, que é direção, chefia e assessoramento. Já o servidor de cargo efetivo, né? Ele é aquele aprovado em concurso público. Por exemplo, vocês, quando forem aprovados, o concurso da Guarda Municipal de Canoas. Tá? Os meus guardas aqui em Bagé que estão iniciando a trabalhar, tá? Cargo público. O que é cargo público? É a unidade básica funcional. E cargo público, de maneira simplista, aqui para nós sintetizarmos este artigo, cargo público é criado por lei, com denominação própria, 4 atribuições específicas, deveres e responsabilidades, tá? E que o servidor percebe uma retribuição pecuniária. É vedada a prestação de serviços gratuitos, né, ressalvados previstos em lei específica. Cargos de provimento efetivo, eles são de carreira ou isolados. Os cargos de carreira eles são organizados em classes. Já os isolados são aqueles que não se organizam em classes. Carreira, o que é a carreira? É um agrupamento de classes em níveis do mesmo cargo. Dentro da estrutura da Guarda Municipal de Canoas, nós temos a carreira da guarda com as classes dentro dela, ali, tá? Eles são escalonados por disposição legal e permitem o desenvolvimento vertical a cada nível de classe, tá? Aos cargos isolados e somente para desenvolvimento horizontal, sem mobilidade de nível de cargo, tá? Poderão ser constituídos, né? Poderão ser constituídos mediante lei específica. Lei específica. Por que eu estou frisando essa palavrinha? Lei específica. A nossa banca objetiva poderia trocar por lei ordinária, por lei complementar. E isso, né, invalidaria a assertiva e derrubaria vocês do certame, tá? Bom, servidor público é aquele servidor, né, legalmente investido em cargo público. Cargo público é criado por lei, com o número certo, atribuições certas. Agora, lá no artigo 7º, nós temos o conceito de quadro. O que é o quadro? Conjunto de cargos e funções. Cargo, conjunto de quadros e funções. Ele é composto por 3 itens. Quadro de cargos permanentes, quadro de cargos e funções temporárias e lotação, tá? Lotação, eu quero que vocês lembrem, tá? Como local de trabalho do servidor. Lotação, local de trabalho do servidor, tá bom?
Artigo 8º, leitura, e aqui eu já fiz um comparativo do artigo 10 com o 57. 10 formas de provimento, 57 formas de vacância. Provimento, né? A forma de provimento originário, ela não se encontra aqui, ela foi revogada, que é a nomeação, que nós veremos mais adiante. Bom, como formas de provimento, nós temos reintegração. O que é reintegração? É o retorno do servidor demitido. Readaptação, né? É aquela situação referente a servidor que sofreu alguma limitação. Recondução é o retorno, né, do servidor para o cargo dele, que, por exemplo, por insatisfação no estágio probatório, ele retorna ao cargo anterior se estável. Aproveitamento, tá? É a questão referente do retorno do servidor em disponibilidade, tá? E a reversão, ela se relaciona com o retorno do servidor inativo, tá? Já a vacância do cargo, ela ocorrerá de exoneração, que ela é para os cargos de livre nomeação e exoneração, ou a pedido do servidor. Exoneração não é pena disciplinar, tá? Depois também a vacância vai ocorrer por demissão, por promoção, por readaptação, que é uma forma de provimento e vacância ao mesmo tempo, tá? Por aposentadoria, por falecimento, tá? Ou pela posse em outro cargo inacumulável. Artigo 11, leitura. Artigo 11A, reserva de vaga para deficientes. Mínimo de 10%. Mínimo de 10%, tá? Leitura 11B. 11C, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Ocorre com a posse e se completa com o exercício, tá? Da nomeação. A nomeação, ela é feita em caráter permanente ou caráter temporário. Permanente, aprovação em concurso público, tá? Caráter temporário, cargo em comissão ou função de confiança, tá? Concurso público, ele é composto de provas ou de provas e títulos. A banca aqui poderia trocar para concurso de provas ou títulos. E estaria criando uma terceira hipótese de concurso público, os concursos de títulos, que já vou entrar nessa outra situação, que não é prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Ah, mas que eu fiz uma entrega de currículos na prefeitura. Aquilo não é concurso, aquilo é um processo seletivo simplificado, tá bom? Vamos adiante. Deixa eu só arrumar um esqueminha aqui para ficar mais legível para vocês, tá? Prazo de validade, tá? Ele será fixado no edital de abertura, que é publicado no Diário Oficial do Município e por extrato em jornal de grande circulação local. 14A é uma leitura, tá? O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, e não de 2 anos, e sim de até 2 anos. Até 2 anos não são 2 anos, tá? Estágio probatório. Estágio probatório por período de 3 anos. Período de 3 anos. O coleguinha que está estudando lá, que não está estudando com material do superação, do método Superacom, está estudando com material desatualizado, ele está pegando isso aqui como um período de 2 anos, ou seja, menos um concorrente para vocês. O guerreirinho não está estudando certo. Vai levar na cabeça, tá? Bom, quem realiza a avaliação do estágio probatório? Chefia imediata do servidor. Chefia imediata do servidor. Avaliação do estágio probatório, chefia imediata do servidor. Chefia imediata do servidor, tá? Bom, a comissão especial de avaliação de desempenho, tá? Para que ela serve ali? Para dar a estabilidade do servidor após o estágio probatório, ok? Ela será integrada por no mínimo 3, desculpa, e máximo 8. Aí o que aconteceria? Lá, o Joãozinho trocaria isso aqui, a banca trocaria isso aqui e o Joãozinho perderia a questão. E ela tem 4 competências. A primeira delas, analisar e emitir parecer. Analisar e emitir parecer dos resultados. A segunda, tá? Solicitar a perícia médica oficial do município, reexame de aptidão física e mental do servidor.
Também ela propõe a exoneração, quando for inapto ao exercício do cargo, tá? Ou a estabilidade do servidor. Essa avaliação do estágio probatório, ela é trimestral, né? E tem uma exceção ali, que são das licenças, tá? Nós veremos mais adiante. O servidor público que for nomeado para cargo em comissão ou função de confiança, tá? Que não tenha qualquer correlação com o cargo para o qual foi concursado, né? Terá suspensa a avaliação do estágio até o retorno ao exercício do cargo efetivo. Artigo 21. Nos 3 meses que antecedem o término do estágio probatório, a avaliação será homologada pela autoridade competente, tá? Sem prejuízo da continuidade da avaliação dos quesitos enumerados no artigo 19, tá? Vamos adiante. Eu vou trabalhando e voltando, trabalhando e voltando. Artigo 22. O servidor em estágio probatório, quando convocado, deverá participar de cursos referentes às atribuições do cargo. Se vocês são espertos, vocês estão estudando Word comigo, vocês vão vendo o que eu vou clicando aqui. É bem legal a minha forma de... Eu gosto da aula no Word, porque é mais rápido eu fazer, eu não utilizo a canetinha, e aí eu vou montando e vou limpando, vou colocando, vou diminuindo artigos, Isso fica mais fácil para a revisão de vocês, tá? Artigo 23 ali, quando é a questão do estágio probatório insatisfatório ali, tá bom? Vamos lendo, não vejo muita preocupação, né? Da promoção. O que a promoção ela é? Para os cargos que houver carreira, tá bom? Para os cargos organizados em carreira, as promoções serão feitas na forma da Lei de Criação dos Cargos e das Carreiras, tá bom? Vamos adiante. Reintegração. É a reinvestidura do servidor estável. Estável. Reintegração, reinvestidura, retorno, né, do servidor estável. Aqui, ao cargo anteriormente ocupado, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial. E isso aqui em azul é importante, com ressarcimento de todas as vantagens, tá? 43, leitura. Vamos para o 47 ali. Readaptação é a investidura do servidor efetivo em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica oficial do município. Frisem bem o item que está em azul, tá bom? Pois ali o resto é leitura. Recondução. O que a recondução ela é? É o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. E decorrerá de inabilitação em estágio probatório. São só esses 2 casos que se ligam com a recondução. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo, tá? E reintegração do anterior ocupante. Da disponibilidade. Quando o cargo for extinto ou declarado a desnecessidade dele, né? O servidor que ocupar o cargo ficará em disponibilidade, tá bom? Artigo 48, ali o aproveitamento é o retorno daquele servidor em disponibilidade, desculpa. O aproveitamento, tá? Quando o servidor em disponibilidade estiver há mais de 24 meses, dependerá de quê? De prévia comprovação de sua capacidade física e mental, verificada em inspeção médica oficial do município, tá? Se considerado apto, o servidor deverá entrar em exercício no prazo do artigo 69. Se considerado inapto e não cabível a readaptação, o servidor será aposentado, ok? Se o servidor não entrar em exercício do cargo em que se der aproveitamento no prazo legal previsto no artigo 69, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade.
com a perda de todos os direitos de sua anterior situação, né? Salvo quando for por motivo de força maior, devidamente comprovado e aceito pela autoridade competente superior, tá bom? Artigo 50, leitura. E a reversão, como eu tinha falado lá, eu não gosto de falar do retorno do servidor aposentado e sim do servidor inativo. Fica melhor a abordagem para vocês entenderem. Por quê? A reversão é o retorno à atividade do servidor efetivo aposentado. E ela se dará por invalidez, né? Quando exame médico oficial, invalidez quando exame médico oficial do município, tá? Declarar insubsistentes os motivos de sua aposentadoria, tá? Ou, né, com a declaração de nulidade dos atos de aposentadoria, tá? E ela dependerá de nova prova de capacidade física ou mental. Essa prova de capacidade física, ela não tem nada a ver com o TAF do concurso, nada a ver, tá? E sim com uma relação de exames médicos oficiais, tá bom? Pois é só leitura. Ali, as hipóteses de vacância, tá? Artigo 58, eu vou te falar só da exoneração, porque a demissão nós vamos entender que ela é penalidade disciplinar, e a exoneração do cargo, ela se dá a pedido do servidor ou ofício. Quando que vai ser de ofício? Quando não satisfeitas as condições de estágio probatório ou quando, né, tu tomou posse em outro cargo. Tu é guarda municipal em Canoas e tomou posse no cargo de policial civil do estado do Rio Grande do Sul. Uma alegria para este professor saber que os alunos dele não pararão de estudar e serão aprovados em outros concursos, tá bom? E a exoneração do cargo em comissão e a dispensa de função de confiança dar-se-á a juiz da autoridade competente, quando lá tudo ele não presta mais para ser o superintendente adjunto da Guarda Municipal. Ou, olha, a partir de hoje eu não quero mais ser o superintendente adjunto da Guarda Municipal de Bagé. E a demissão, né, é penalidade. O que a posse é? Posse, ela é a aceitação expressa do cargo. Ela é o ato pela qual, né, a pessoa é investida em cargo público do pessoal dos poderes do município de Canoas, tá? Isso ocorre mediante a assinatura do termo de posse, tá? Com a declaração das atribuições, dos deveres e responsabilidades do cargo público, né? Com o compromisso de desempenhá-la com probidade e observância das normas regulamentares. Aqui é bem importante, só haverá posse nos casos, né, de provimento por nomeação. Ela, ali nós temos que ver ali no parágrafo 1º, tem a obrigatoriedade da apresentação de declaração de bens e valores, tá? E ela pode se dar mediante procuração específica. Uma coisa que eu não falei até agora é para vocês entenderem, queridos alunos, não inventem coisas da cabeça de vocês. A lei diz A, vocês vão fazer e responder na prova exatamente como diz A na lei. Mesmo que vocês pensem que não é. Se existe a lei, eu vou usar um termo idiota aqui, a lei serve para amansar o burro, né? Então, vamos adiante. A posse em cargo público depende, eles podem colocar aqui que não depende, mas depende de prévia inspeção médica oficial, tá bom? Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Vamos adiante. Atualização de 2021. O coleguinha esperto que pensa que tem experiência, o coleguinha esperto que pensa que é malandro, vai se perder. Pensa que é malandro, que quer pagar 20 pila para estudar e não vai ser aprovado, né? A posse deverá ocorrer no prazo de 5 dias. 5 dias úteis. 5 dias úteis, tá? Contados, né, da publicação do ato de provimento. Que ato de provimento é esse, querido? Do ato de nomeação. Lembre-se que a posse ocorre na forma de provimento chamada nomeação, tá? A requerimento do interessado, a posse pode ser prorrogada por até 5 dias. Lembrem-se, até 5 dias não são 5 dias, são até 5 dias, tá bom? Exercício, efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, tá? Ele terá início no primeiro dia útil da data da posse, tá bom?
Vamos indo. Vamos ler. Não temos coisas assim muito apavorantes aqui. Vamos adiante. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, tá? O número de dias será convertido em anos, considerando-se de 365 dias, tá bom? Aqui é mais uma leitura. Já no artigo 75, isso aqui já caiu em várias provas. Brigada, Ministério Público, SUSEP, tá? Que eram os afastamentos de efetivo exercício, tá? Será considerado efetivo exercício período de afastamento em virtude de férias, casamento até 8 dias, luto até 8 dias por falecimento de cônjuge, pais, filhos, enteados, irmãos, netos e bisnetos. Luto até 2 dias por falecimento de tios, padrastos, madrastas, genros, noras, sogro, sogra e avós, tá? Exercício de cargo de provimento em comissão no município, convocação para obrigações decorrentes do serviço militar, tá? Outra hipótese é o júri e outros serviços obrigatórios por lei, licença-prêmio, licença gestante, licença para tratamento de saúde, licença por funcionário acidentado em serviço ou doença profissional, licença por motivo de doença em pessoa da família, missão ou estudo, tá? Em outros pontos do território nacional ou no exterior, quando o afastamento houver sido autorizado por autoridade competente, licença para concorrer a cargo eletivo, licença para exercer mandato eletivo no município e as faltas abonadas e justificadas, tá? Vamos adiante. Aqui, ó, outra malandragem da estabilidade. Servidor nomeado em cargo de provimento efetivo em decorrência de aprovação em concurso público adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, né? E que também alcance aprovação no estágio probatório. A estabilidade se refere ao serviço público e não ao cargo ocupado. Senhores, vocês não serão estáveis na Guarda Municipal, e sim ao Serviço Público Municipal de Canoas. Aqui eu quero que vocês façam um link aqui no artigo 79, no artigo 41 da Constituição Federal, tá? Bem tranquilo, não preciso ler porque está autoexplicativo, tá bom? Férias. Direito ao gozo de 30 dias consecutivos de férias anualmente, tá bom? Somente após o primeiro ano de exercício de serviço público, o funcionário adquirirá o direito a férias, tá? Não terá direito a férias o funcionário que no ano antecedente tiver mais de 15 faltas não abonadas, tá? Não terá direito a férias o funcionário que no ano antecedente tiver mais de 15 faltas não abonadas ou não justificadas ao serviço. O funcionário que obtiver licença para tratar de interesse particular só poderá gozar de férias após decorrido 1 ano do retorno ao serviço. Olha aqui, outra que eu coloquei, atualização de 2021. E o malandrinho lá vai ficar perdido. As férias poderão ser gozadas em até 3 períodos. Nenhum deles, né, com períodos inferiores a 10 dias, de acordo com regras estabelecidas no âmbito de cada poder, desde que haja interesse da administração. Ok? Vamos indo. Proíbe-se, né, a acumulação de férias, ressalvados prescritos no parágrafo 1º e 2º, que é a absoluta necessidade do período ali, do serviço, desculpa, né? E férias não gozadas por absoluta necessidade do serviço são as férias que o funcionário não pode tirar, né, mediante despacho da autoridade, exarado, né, em solicitação escrita pelo servidor, né, e publicada na forma legal, dentro do exercício a que elas correspondem. É facultado ao funcionário gozar férias onde lhe convier, cumprindo-lhe, no entanto, comunicar por escrito ao chefe da repartição seu endereço eventual. Por exemplo, se eu sou guarda municipal em Canoas, né, e eu venho tirar férias na minha metrópole Bagé, eu devo comunicar ao meu comandante que estarei indo para Bagé, tá? Artigo 84, funcionário promovido, transferido ou removido durante as férias não será obrigado a apresentar-se antes do término das mesmas. Ok? Das licenças. Bom, eu não preciso aprofundar aqui porque são itens tranquilos. Licença para tratamento de saúde,
motivo de doença e pessoa da família, licença gestante, licença parental de longa e curta duração, né? Algumas eu vou trabalhar porque são um pouquinho que não tem autoexplicação, né? Para tratamento de doença profissional ou decorrência de acidente do trabalho, quando acometido das doenças enumeradas no artigo 104, para concorrer a cargo público eletivo e para exercê-lo, observadas as restrições da legislação federal pertinente, licença para prestar serviço militar obrigatório, por motivo de afastamento do cônjuge, funcionário ou militar, como prêmio por assiduidade, né? Para tratar de interesses particulares e por motivo em especial. Tá bom? Vamos indo. Eu quero só trabalhar ali. Licença para tratamento de saúde, tá? Mas é bem uma leitura ali. Aqui eu só vejo o parágrafo 6º como importante, que as licenças para tratamento de saúde superiores a 30 dias dependerão de exame do funcionário por junta médica do município, tá bom? Será punido disciplinarmente com suspensão de 30 dias o funcionário que se recusar ao exame médico, cessando os efeitos da suspensão logo que se verifique o exame, tá bom? Licença para tratamento de saúde em pessoa da família. Eu vou só marcar aqui que eu vejo o mais importante, que são ali, né, quando a licença, as remunerações e aí os seus descontos ali. A licença de que trata este artigo será concedida com vencimentos integrais, até um mês após com os seguintes descontos, tá? Desconto de 1/3 da remuneração, quando exceder de 1 mês e prolongar-se até 3 meses. De 2/3 quando exceder de 3 meses e prolongar-se até 6 meses, né? A licença sem vencimentos, a partir de 6 meses até o máximo de 1 ano, tá? Licença gestante, pelo Estatuto 180 dias. Estatuto 180 dias. Atentem-se para o comando da questão, tá? Vamos adiante. Quando a criança ali for natimorta, nascer morta, né, ou aborto não criminoso, será concedido à servidora, sem prejuízo da remuneração, licença de 60 dias, tá? Durante o período de gestação e da lactante, que trata o parágrafo 5º do artigo 100, que está aqui, ó, que fica assegurado à servidora, sem prejuízo da remuneração, quando retorna ao trabalho e até que o filho complete 1 ano de idade, né, o direito de afastar-se do trabalho por meia hora em cada turno. Para quê? Para amamentação. Amamentação, tá? Desde que comprovado e autorizado, né, ali pelo superior hierárquico, tá bom? Vamos adiante. Licença parental de longa duração, correspondente a 180 dias, será concedida ao servidor por equiparação ao direito de gestante, independentemente de seu gênero, orientação sexual ou identidade de gênero e estado civil, em 3 hipóteses, tá? Quando a criança for gerada por gestação de substituição, sendo servidor mãe ou pai biológicos, tá? Quando houver morte da genitora ou de adotante, né? Sendo servidor cônjuge, companheiro ou companheira, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe ou adotante, tá? Exceto no caso de falecimento do filho ou abandono. E a adoção ou obtenção judicial para fins de adoção de guarda de criança ou adolescente. É o primeiro caso desse tipo de licença que eu vejo em um estatuto, tá bom? É o primeiro estatuto que eu vejo essa licença, que é uma evolução, tá? Vamos adiante. Não vejo mais dificuldade aqui. Licença parental de curta duração. É de 30 dias, né? E ela é concedida. É a licença paternidade comum ali, tá bom? Bem tranquilo. Só que eu quero que vocês vejam aqui a terceira hipótese, que é adoção ou guarda para fins de adoção de criança de até 10 anos de idade, tá bom? Vamos lá. Artigo 100D. A carga horária do agente público que seja pai ou mãe biológico ou adotivo
de criança ou adolescente com deficiência poderá ser reduzida em até 50%, com observação dos requisitos ali, tá bom? Deixa eu só dar um espaço aqui. Eu não vejo muita dificuldade para vocês. Só tem uma observação aqui. O servidor beneficiado com a redução da carga horária não poderá ser ou manter-se designado ou nomeado para cargo ou comissão ou função de confiança, tá? 101, 102, 103, 104, leitura, prestação de serviço militar também. Licença prêmio, quinquênio de ininterrupto exercício, quinquênio de ininterrupto exercício, tá? Assegurar-se-á ao funcionário, desde que solicitado, o direito de gozar licença-prêmio na forma estabelecida no artigo seguinte, tá? Sem prejuízo da remuneração que estiver percebendo a data do ato da concessão, tá? Ela observará os seguintes prazos. Aqui eu vejo mais uma leitura para vocês, tá bom? Vamos indo. Licença para concorrer a cargo eletivo também, leitura. Gurizada, não tem muita dificuldade. Licença para tratar de interesse particular. O funcionário estável poderá obter licença para tratar de interesse particular, sem vencimento e por período não superior a 2 anos. Não superior a 2 anos, tá ok? Vamos adiante. Essa licença, ela pode ser negada, tá? Quando o afastamento do funcionário for inconveniente ao interesse de serviço. Vamos indo. Licença especial quando for missão ou estudo em órgãos federais, estadual ou outro município, tá? E vai ter direito à licença especial. Por exemplo, tem um caso de um servidor de Canoas que foi cedido para a Secretaria de Segurança, que era a Guarda Municipal, e foi cedido para a Secretaria de Segurança do Estado. É um exemplo de caso de aplicabilidade da licença especial, tá? Aqui da jornada de trabalho, eu vou só marcar aqui que será admitida a tolerância de até 15 minutos para o exercício da jornada de trabalho no controle de frequência. Intervalo obrigatório para a refeição, que deve respeitar o mínimo de 1 e o máximo de 2 horas, a ser definido em cada órgão ou setor, não é considerado no cômputo da jornada de trabalho do servidor, tá? Ela pode ser organizada em plantões ou turnos alterados por revezamento de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, né? Ou em casos excepcionais, que vem a melhor parte, e mediante justificativo que considere a segurança e saúde do servidor e a qualidade do serviço prestado, de 24 horas de trabalho por 72 horas de descanso, considerantes para os fins desta lei. O conceito de plantão, né? Que é o regime de trabalho prestado em turnos contínuos, podendo abranger também o trabalho em feriados e finais de semana, e turnos alterados por revezamento, que é o regime de trabalho no qual o servidor não encerra, condicionando, né, o término de um plantão imediato ao início de outro. Tá? Ok? Então aqui está a base legal para a escala de 24/72 na Guarda Municipal de Canoas, tá bom? Vamos indo adiante. Leitura, queridos, leitura, leitura, o trabalho não para. Só ver uma coisinha aqui. Não vejo muita dificuldade, só vou trabalhar aqui na aposentadoria, que o funcionário será aposentado por invalidez, compulsoriamente, a pedido ou aposentadoria especial, tá? E outros casos estabelecidos em lei complementar. Lei complementar. Bom, compulsoriamente aos 70 anos de idade, a pedido após 35 anos de serviço, tá? Se masculino, e após 30 anos de serviço, se feminino, tá bom? Tá, gurizada? Vamos indo. Trabalho aqui, depois é barbadinha. Bom, da assistência aos servidores e sua família. É a criação do Fundo de Assistência Médico Ambulatorial, Hospitalar e Odontológico, né? O FAMA, que terá a finalidade de atender as despesas decorrentes da assistência médica hospitalar, ambulatorial e odontológica, tá bom? Vamos ali. A assistência, ela dependerá da autorização, né? E deverá abranger assistência médico ambulatorial, hospitalar,
e odontológica. Aqui é mais leitura, não vejo tanta necessidade ali, que são os valores que tu desconta por mês ali. Vejam que é uma lei com um monte de miudinhos ali, que claro, que para a prova a gente consegue entender. Bom, direito de petição. É assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, né? Toda solicitação, qualquer que seja a sua natureza, deverá ser encaminhada à autoridade competente, né? E ser encaminhada por intermédio da autoridade imediatamente superior ao peticionário. Bom, quando que caberá recurso? Quando houver pedido de reconsideração desatendido. Nenhum recurso poderá ser renovado, tá? As solicitações deverão ser decididas dentro de 30 dias contados do seu recebimento no protocolo. Proferida a decisão, né, será ela imediatamente publicada ou dada conhecimento oficial do seu conteúdo ao solicitante, sob pena de responsabilidade do funcionário encarregado. O direito de pleitear administrativamente prescreverá em 5 anos nos casos de demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, tá? E em 2 anos nos demais casos, tá? Vamos adiante. Ok? Direitos e vantagens ali do servidor. Aqui também eu considero mais uma leitura, tá bom? Vamos passando. Bem simplista, gurizada. Bom, das vantagens de ordem pecuniária, da mascada, do dinheiro, do carquinquim, como diz o Alcemar. E às vezes a gente se obriga a brincar para que a aula flua com melhor qualidade. Além do vencimento básico fixado em lei, poderão ser concedidas ao funcionário as seguintes vantagens: as diárias, as gratificações, ajudas de custo, avanços, adicional por tempo de serviço de 15% e 25%, salário família, auxílio para a diferença de caixa, auxílio funeral, 13º salário, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, auxílio moradia e refeição. Diária, lembre-se, afastamento temporário do município, em decorrência das atribuições. Gratificação, pela prestação de serviço extraordinário, hora extra, tá? Exercício das atribuições do cargo em regime especial, de dedicação exclusiva ou de tempo integral, tá? E pela execução de trabalho com risco de vida ou saúde, tá bom? Vamos adiante. O adicional noturno, ele é pago no período de trabalho entre 22 até as 6 horas da manhã e tem um acréscimo de 25%. Aqui tem uma atualização de 2022, que poderá ser concedido ao ocupante de cargo de provimento efetivo no interesse fundamentado do serviço público, gratificação pelo exercício do cargo em regime especial, de dedicação exclusiva ou de tempo integral, correspondente a 50% do vencimento básico do cargo do respectivo funcionário, beneficiário, né? Para efeitos deste artigo, considera-se tempo integral, né, a situação em que o servidor fica sujeito a cumprir maior número de horas semanais de trabalho que é estabelecido para o seu cargo, ou também ali o conceder dedicação exclusiva, né, que é a situação que, além do tempo integral, o desempenho das atribuições do cargo deva ocorrer em condições especiais. Por exemplo, ser comandante da guarda municipal, tá bom? Vamos adiante, vamos passando aqui. Ajuda de custo. Despesas de viagem e instalação do funcionário que for designado para exercer missão ou estudo fora do município, tá? Por tempo que justifique a mudança temporária de residência. Essa ajuda de custo não poderá exceder o dobro do vencimento básico do funcionário, salvo quando o deslocamento for para o exterior, caso em que poderá ser de até 4 vezes vencimento básico, desde que arbitrada justificadamente, tá? Vamos adiante. Vamos passando. Ali o adicional de 15 e 25%, adicional de tempo de serviço, né? Um extingue o outro quando se adquire o direito, né? Quando se adquire o direito de 25%, extingue o de 15. Muito tranquilo, sem estresse. Salário família. Valor de 5% do menor vencimento básico do quadro de funcionários municipais, com aqueles requisitos ali.
auxílio funeral, 13º, periculosidade, insalubridade, adicional noturno, tá? O que a função gratificada ela é? Entramos no artigo 191. A função gratificada e o cargo em comissão são instituídos em lei e se destinam a atender encargos de chefia e assessoramento, tá? Função gratificada, lembrem-se, servidor de carreira, e ela é para atender o encargo de chefia que não justifique a criação de cargo em comissão, né? E será percebida cumulativamente com os vencimentos do cargo de provimento efetivo. Já o cargo em comissão, tá? Ele é para atender o encargo de assessoramento, será percebida pelo servidor estatutário a ser nomeado. A título de complementação, né? Ali um adicional de 50%. E o servidor, tá? Estatutário também faz jus a uma função gratificada especial, o equivalente à complementação de até 50% do vencimento do cargo em comissão, não podendo ultrapassá-lo, tá? Vamos adiante. Remoção e permuta ali. Remoção e deslocamento do funcionário de uma para outra repartição, né? Respeitada a lotação dos cargos, podendo ocorrer a pedido ou de ofício, tá? Vamos adiante. Aqui, queridos, dos deveres. São coisas óbvias, né? Em que são necessárias as leituras de vocês ali. Então, das proibições, a mesma coisa, tá? Responsabilidade. O funcionário responderá civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, tá? Que a responsabilidade civil ela decorre de conduta dolosa ou culposa que importe em prejuízo para a Fazenda Municipal ou a terceiros, tá? Vamos adiante. A responsabilidade administrativa, ela será apurada perante servidores superiores hierárquicos do funcionário. São penas disciplinares, ali, advertência, repreensão, multa, suspensão, destituição de função, demissão e cassação da aposentadoria e da disponibilidade, tá? Aqui, queridos, eu não vejo muita também dificuldade. A aplicação da pena de repreensão ali, a pena de multa é aplicada quando? E a suspensão, que eu vejo que é o mais importante, ela não excederá 90 dias, tá? E ela se aplicará quando a falta for intencional ou se revestir de gravidade, tá? E na violação das proibições consignadas neste estatuto, tá bom? Na violação das proibições ali consignadas neste estatuto, como eu falei, nos casos de reincidência em falta já punida com repreensão e como gradação de penalidade mais grave, tá? Tendo em vista as circunstâncias atenuantes. Lembrem-se que a suspensão poderá ser convertida em multa, que veremos mais adiante. E ele também será punido com pena de suspensão funcionário que atestar falsamente a prestação de serviço extraordinário, tá? E também quando se recusar-se sem justo motivo a prestação de serviço extraordinário. Vamos adiante. Ali os casos de pena de demissão, deixa eu só fazer um ajuste de espaço aqui. É mais uma leitura para vocês. Ali, cassação de aposentadoria e disponibilidade também. Circunstâncias atenuantes e agravantes, leitura, tá? Prazo de prescrição. Prescreverão em 2 anos as faltas sujeitas à repreensão, multa, suspensão, destituição de função. Em 4 anos, as faltas sujeitas à pena de demissão, à cassação de aposentadoria e disponibilidade, tá bom? Para a aplicação das penalidades, são competentes o prefeito municipal e o presidente da Câmara em qualquer caso. Secretários ou titulares de órgãos diretamente subordinados às autoridades antes mencionadas, até as de multa e suspensão, sendo a suspensão limitada a 30 dias, e as demais chefias, né, apenas para as penalidades de advertência e repreensão. Aqui, a questão da prevenção, da prisão administrativa, revogação tácita, ou seja, porque ela não está mais no ordenamento jurídico atual. A autoridade competente poderá determinar a suspensão preventiva do funcionário até 30 dias, prorrogável por igual prazo,
se fundamentadamente houver necessidade de seu afastamento, né? Para apuração da falta a ele imputada. Vamos adiante. O indulto é um perdão, tá? Que ele será concedido ao funcionário que após 5 anos da data de sua punição não haja sofrido nenhuma outra pena disciplinar. São consideradas penas disciplinares para este benefício: advertência, repreensão ou suspensão, tá? Processo administrativo. Vamos lá. Da sindicância. A autoridade que tiver ciência ou notícia de irregularidade no serviço público deverá determinar a sua imediata apuração através de sindicância, salvo se pelos elementos conhecidos, tá? Optar-se desde logo a abertura de processo administrativo. A autoridade que determinar a instauração de sindicância fixará o prazo nunca superior, eles trocariam aqui por nunca inferior, mas é nunca superior a 30 dias para sua conclusão, podendo ser prorrogável por igual período à vista de solicitação justificada do sindicante, tá? Processo administrativo será instaurado pela autoridade competente para apuração de ação ou omissão de funcionário quando for punível disciplinarmente, tá? Será obrigatório o processo administrativo quando a falta disciplinar imputada, por sua natureza, possa determinar a pena de demissão, cassação da aposentadoria e da disponibilidade, assegurada ampla defesa. O PAD ele será realizado por uma comissão de 3 funcionários e, sempre que possível, um deles será bacharel em Direito, tá? Bom, início do prazo do PAD. Ele deverá ser iniciado dentro do prazo improrrogável de 5 dias, contados a publicação no órgão oficial do ato de designação dos membros da comissão e concluídos 60 dias após seu início, prorrogáveis por mais 60 dias mediante autorização da autoridade que determinou sua instauração, sempre que circunstâncias ou motivos especiais a justifiquem, tá? Bom, dos atos e termos processuais. Autuada a portaria, né? Aberta a portaria com as demais peças que existirem, o presidente da comissão notificará inicialmente o denunciante, se houver, né? E citará o indiciado, tomando as declarações e oferecendo-lhe oportunidade para acompanhar todas as fases do processo, tá? Ela será feita, essa citação, no prazo mínimo de 24 horas. Citação, prazo mínimo de 24 horas, tá? Quando o indiciado estiver no local incerto e não sabido, será citado por edital, tá? Divulgado com os demais atos oficiais com prazo de 15 dias, tá? A comissão processuante assegurará ao indiciado a ampla defesa. Artigo 238. Tomadas as decisões do indiciado, a ele será dado prazo de 5 dias, com vista do processo na repartição, para oferecer defesa prévia, requerer provas e arrolar testemunhas até um máximo de 7 testemunhas. Havendo mais de um indiciado, o prazo será comum e de 10 dias, contados a partir da tomada de declaração do último deles, tá bom? O número de testemunhas fixados neste artigo estende-se ao denunciante, quando houver, né, e à comissão, tá? Vamos adiante. Artigo 242. Se as irregularidades apontadas no PAD constituírem crime, o presidente da comissão processuante encaminhará certidões das peças necessárias ao órgão policial competente para as providências cabíveis. Encerrada a instrução do processo, o presidente da comissão processante abrirá a vista dos autos ao indiciado ou a seu defensor, dentro da repartição, para, no prazo de 10 dias, apresentar suas razões para a defesa final, tá? O prazo será comum e de 15 dias, se forem 2 ou mais indiciados, tá bom? Aqui, artigo 244. Após o decurso do prazo, apresentada a defesa final ou não, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando o relatório no qual proporá, tá?
Então, lembrando que após o decurso do prazo, apresentar a defesa final ou não, a comissão apreciará todos os elementos do processo, apresentando o relatório no qual proporá justificadamente a absolvição ou punição do indiciado. Neste caso, ali está neste acaso na lei, indicando a pena cabível e seu fundamento legal. O relatório e todos os elementos dos autos serão remetidos à autoridade que determinou a instauração do processo dentro dos seus 10 dias, contados do término do prazo para apresentação da defesa final. Tá bom? Artigo 246. Recebidos os autos, a autoridade que determinou a instauração do processo, dentro de 5 dias, pedirá esclarecimento ou determinará diligências que entender necessárias. A comissão processante, marcando-lhe prazos, ou encaminhará os autos à autoridade superior que se entender que a pena cabível escape de sua competência, ou despachará o processo dentro de 10 dias, acolhendo ou não as conclusões da comissão, fundamentando seu despacho se concluir diferentemente do propósito. Tá bom? Vamos adiante. E aqui, queridos, terminamos o nosso estatuto do município de Canoas para o concurso da Guarda Municipal. Vamos adiante, E muito obrigado por termos participado juntos dessa jornada de preparação para o concurso. Um abraço.